boa noite. Que o Senhor Jesus encha o coração, a vida e a família de cada um de vocês. É uma alegria enorme ter vocês conosco. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez e aqueles que estão semana a semana conosco aqui. Mais uma semana de bênção, de comunhão, de alegria de estarmos aqui. Que é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. É apenas um lugar, é apenas um prédio onde a igreja de Cristo se reúne para adorar o Cristo, para adorar a Deus. E simplesmente isso, é um lugar de comunhão, onde nós compartilhamos vida, onde nós buscamos juntos a Deus, aprendemos juntos, crescemos em maturidade, e que Deus continue fazendo isso em nós, porque esse é o grande propósito de Deus: ser o pai de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Também não vai dar para usar o PowerPoint, né? Vamos lá, então. O computador às vezes parece que ele quer criar vida. Parece que o computador às vezes quer ser gente. Tem dia que ele fala assim: eu não vou trabalhar hoje, estou de greve. Será que ele é petista? Deve ter petista aí, que ninguém... Lucas capítulo 3. Todos acharam que tem Bíblia? Eu estou lendo aqui na NVI, a Nova Versão Internacional, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. O texto da palavra nos diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônides, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Vou reler o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Se você pode e quer, feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo que Deus fale conosco, pedindo que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, nos esclareça, nos dê entendimento, faça-nos compreender a palavra que é a sua verdade, que é o caminho que Ele trilhou e preparou para cada um de nós. Pai querido e bendito, é no Teu nome santo, no Teu nome que é precioso e maravilhoso, no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Tudo que está no céu, na terra e embaixo da terra se dobra diante do nome de Jesus. É o nome que o Senhor nos deu, e é pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus derramado na cruz, que nós entramos na Tua presença, Senhor, submissos a Ti, reconhecendo a Tua soberania. Por isso, nessa noite, como sempre, como todas as vezes que nós nos reunimos, nós entramos a Ti pelo sangue, nos submetemos a Ti no nome precioso e santo de Jesus, e pedimos: Senhor, mais uma vez, fala conosco, enriquece a nossa vida e encha-nos o coração com a Tua palavra, pois a Tua palavra é poderosa para curar, Tua palavra é poderosa para ensinar, Tua palavra é poderosa para corrigir, Tua palavra é poderosa para nos dar o caminho, Tua palavra é poderosa para nos capacitar a obedecer. E é em amor, expressão visível da obediência, amor, é em amor que nós nos relacionamos e queremos nos relacionar contigo, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Esse texto ele está bem no meio de uma transição
entre o Antigo Testamento, onde Deus estava presente no templo, onde o sumo sacerdote era o canal de comunicação entre o povo e Deus, e aqui como que inaugurando uma nova aliança, mostrando que agora o sumo sacerdócio é para todos, que eu não preciso mais que ninguém fale com Deus em meu lugar. Jesus veio exatamente para isso. O próprio Deus, Jesus é Deus, e esse Deus se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne, habitou entre nós, nasceu, cresceu, foi morto, crucificado e morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse que iria, mas que não nos deixaria órfãos, ele enviaria o seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus. E ele dizendo: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então ele está dizendo agora: nós habitamos dentro daquele que abre o coração, daquele que reconhece o Senhor e vive nele. Vamos lá no Gênesis. Acho que o PowerPoint está funcionando já, né? No Gênesis, se você não tem habilidade de abrir a Bíblia, então não abra a Bíblia agora, só anota o texto e fica ouvindo, presta atenção, porque se você não tem a habilidade, você vai ficar aqui procurando, eu vou estar falando e você vai se perder, não vai dar atenção. Alguns dias daqui atrás eu falei sobre a grandeza de Deus e do universo. E eu tinha até preparado alguma coisa ali para mostrar, mas deixar para um outro dia, mostrar para a igreja. O tamanho do universo. O Gênesis aqui fala da criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o tamanho. A Bíblia, a ciência está dizendo que existem cerca de 150 bilhões de galáxias. 150 bilhões de galáxias. Em uma galáxia há uma possibilidade de quase 200 bilhões de estrelas. Então você pode imaginar o tamanho do universo? Deixa tira aí, depois na hora que eu pedir você coloca. Imagina o tamanho do universo. E vamos dizer que o universo tivesse fim. Você chega, o universo cresce, o universo cresce. Ou você vai, aí você chegou num lugar que tem uma parede e falou: aqui é o fim do universo, acabou o universo. Acabou, aqui é o fim do universo. Fica a pergunta: o que é que tem depois da parede? Vamos dizer que alguém conseguiu chegar no final do universo. Acabou, é o fim da rua. Tem uma parede, um muro aqui. Fica a pergunta: o que tem depois do muro? Nos traz uma ideia que o universo não tem fim. Nem para lá, nem para cima, nem para baixo, nem para o outro lado. Para lado nenhum. Aí você vai diminuindo, vai para uma galáxia. E aí chamam a galáxia que nós vivemos de Via Láctea. E essa Via Láctea tem um pontinho pretinho, bem pequenininho. E essa galáxia, a Via Láctea, dentro de tantos bilhões de outras galáxias, é apenas um pontinho bem pequenininho. E aí a Via Láctea é um pontinho pequenininho, aí tem um outro pontinho pequenininho, uma estrelinha pequenininha, que é o Sol. E nesse Sol é chamado Sistema Solar. Que quando eu estudava e era mais jovem, tinha um número de planetas, né? Agora tem uns que não é mais planeta, e colocaram outros que é planeta, descobre, mudou. E aí você tem aquele sistema solar. E nesse sistema solar tem uma outra bolinha pequenininha que se chama planeta Terra. E aí nesse planeta Terra tem 5 continentes, tem os mares, os oceanos, e você vai diminuindo. Aí você chega num desenho lá, é o Brasil, mapa do Brasil. Aí você vai diminuindo de novo, vai chegar no estado de São Paulo. Aí no estado de São Paulo você vai diminuindo de novo, chega em São Bernardo. E em São Bernardo você chega no Jardim Silvina, e no Jardim Silvina você chega em você hoje. Está acompanhando comigo a distância do tamanho do universo para o tamanho, para chegar em você agora? Se uma galáxia é um pontinho pretinho assim no universo, o que você é nesse universo todo? Dá para te enxergar?
nesse tamanho todo? Agora eu quero dizer para você que o Deus que criou todo o universo e tudo mais, Ele diz: eu vou vir e vou morar dentro de você. É maravilhoso ou não é? Dá para explicar a alguém que é maior do que o universo morar dentro de você? Por meio de um coração arrependido e quebrantado? E aí, nós não conseguimos explicar o universo, nós não conseguimos explicar os oceanos, não dá para chegar ao fundo de um oceano, não dá para explicar nem porque o mato é verde. Dizem que é a fotossíntese, mas por que acontece a fotossíntese? O que é isso? Por que o mato é verde? Por que não é azul? E aí às vezes nós queremos explicar Deus, não conseguimos explicar porque o mato é verde, e às vezes queremos explicar Deus. E Deus, o nosso relacionamento com Deus é pela fé e em amor. Então aqui no Gênesis, Deus, esse Criador do universo, Ele desce, Ele vem a nós e cria o homem. E no Gênesis, capítulo 3, se tiver o PowerPoint pode colocar aí. Capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 6. Então Deus cria o homem do pó da terra, coloca no jardim do Éden, põe lá o homem, e do homem faz a mulher, tira ali uma costela e faz a mulher, e dá uma ordem. Deus coloca uma árvore no meio do jardim e diz: não coma do fruto dessa árvore. E a Bíblia nos diz que Deus todos os dias caminha com o homem, que Deus anda com esse homem, que Deus fez esse homem do boneco do pó da terra, e Ele faz com as mãos todas as outras coisas que Deus criou. Ele diz: haja luz. Ele usou a palavra. Haja os mares, a divisão entre os mares, haja os luminares, haja os animais. Ele foi dizendo haja. Mas quando foi para criar o homem, Ele com as suas mãos pegou o pó da terra e fez ali um bonequinho e soprou em suas narinas, e esse boneco se tornou alma vivente. E não só se tornou alma vivente, esse boneco que se tornou o homem, se tornou alma vivente, Adão e Eva, e a Eva tirada do Adão, caminhava com Deus, se relacionava com Deus. Nós não temos ideia de como era isso, mas a Bíblia diz que eles caminhavam no jardim, eles passeavam pelo jardim. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, coloca um marco moral, uma árvore no meio do jardim, e diz: você pode comer de todas as árvores do planeta, você pode comer de todas as árvores do jardim, você só não pode comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedece a Deus, se rebela contra Deus e come do fruto da árvore, incitado por Satanás, levando-o a acreditar que ele poderia ser Deus ou parecido com Deus, colocando em dúvida a palavra de Deus. Deus diz para aquele casal, dizendo: do fruto dessa árvore você não come, porque no dia que você comer você vai morrer. E aí Satanás se apresenta e diz: morre nada, se você comer você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E o primeiro homem acredita e come daquele fruto. E quando ele comeu o fruto, ele pecou e abriu seus olhos, e ele se viu nu. E quando ele se vê nu, aí cai toda a humanidade, cai o relacionamento com Deus, cai a intimidade que ele tinha com Deus. Eles foram expulsos do jardim, agora foi quebrada aquela comunhão, mas Deus não desistiu do homem, e o homem agora se vê nu. E a primeira coisa que o homem vê, até agora o homem não tinha feito nada por si próprio. Deus criou os céus, a terra, os mares, os peixes, os animais, o alimento. Deus colocou o homem não precisava fazer nada, tudo ele recebeu pronto de Deus, tudo. A partir do momento que ele pecou, ele se viu nu, e quando ele se viu nu, já entrou nele, porque estava rompido agora com
si próprio é pegar folhas de figueira e costurarem ali, não sei como eles fizeram, e fizeram para si cobertura, um avental para cobrir a sua nudez. Agora o homem dá o seu primeiro passo para fazer algo para si próprio, pecando contra Deus. E Deus vem na viração do dia e eles ouvem a voz de Deus. Ele ouve o aproximar-se de Deus. E o homem, a primeira coisa que ele faz, se esconde. Ele corre, ele foge para se esconder de Deus, como se fosse possível fugir daquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe tudo e ele tem todo o poder. Ele sabe o que você vai pensar semana que vem. Isso é ser onisciente. Ele está em todo lugar. Sua presença enche os céus e a terra. E o homem tenta se esconder de Deus atrás de um arbusto, de uma árvore, de alguma coisa, se escondendo de Deus. E Deus diz: Adão, onde é que você está, Adão? E essa é a pergunta: onde é que você está? Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Veja que Deus criou um jardim, Deus criou o homem, e Deus não criou templo, Deus não criou lugar nenhum, Deus não criou regra nenhuma. Deus criou o homem e andava e caminhava com Deus, simplesmente de um coração puro, de uma vida santificada, era que ele se relacionava. Quando houve a queda, o homem achou que poderia construir para si alguma coisa. E quando nós caminhamos em toda a Bíblia, nós vemos o homem tentando construir essa volta, esse relacionamento com Deus. Quando houve essa quebra, Deus prontamente dá uma palavra dizendo: da mulher nascerá da semente da mulher nascerá que pisará na cabeça da serpente. Falando de Jesus Cristo que viria para restaurar essa comunhão que foi quebrada. O homem se perdeu, o homem pecou, o homem rompeu, mas Deus não desistiu do homem e prontamente já preparou, ou melhor, já tinha preparado o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que era Jesus Cristo, aquele que iria fazer a restauração desse relacionamento, dessa comunhão. Mas o homem segue o seu caminho, expulso agora do paraíso, expulso do jardim do Éden, continua a criar o seu próprio caminho. E aí nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 11 do Gênesis, Deus tratando com a humanidade de forma intensa. E nesse período o homem tenta construir a Torre de Babel. E a Torre de Babel não é nada mais, nada menos do que o homem querer chegar a Deus pelas suas forças, o homem querer chegar a Deus pela sua sabedoria, o homem querer chegar a Deus pelo seu poder. Então eles começaram a construir uma torre e a ideia era chegar até o céu. É como se fosse possível chegar ao céu pelo esforço humano. A Torre de Babel. E o que eles conseguiram foi apenas confusão e espalhar-se, perder a união, as línguas foram confundidas e não chegaram a Deus pela Torre de Babel. Mas eles não desistem. Então no capítulo 12 em diante, Deus chama um homem chamado Abrão. E esse homem Abrão recebe uma promessa de Deus. Agora o seu nome é Abraão, pai de multidão. Abrão significa pai das alturas, agora é pai de multidão. E nesse homem Deus começa a agir e criar uma nova nação. A nação de Israel nasce daí. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem dois filhos gêmeos chamados Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos, o nome deles é as tribos de Israel, se torna uma tribo de Israel, e eles todos juntos surge a nação de Israel que existe até hoje. Um paizinho pequenininho, mas que é notícia todo dia. Todo dia tem uma nota de jornal sobre Israel. E esse povo agora recebe a palavra de Deus, tem os profetas de Deus, tem as ações de Deus, tem a manifestação de Deus, eles têm a palavra de Deus por meio dos profetas, mas mesmo assim, aqui e ali esse povo se rebela contra Deus, querendo criar o seu próprio caminho para Deus. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, então é Ele que manda, é Ele que dá o caminho, é Ele que diz como é que tem que ser. Mas os homens sempre dizem como é que tem que ser.
O homem caído, ele sempre procura dizer como é que ele quer ser do jeito dele. E aí ele vem uma crítica do Senhor, no capítulo 2, no livro de Jeremias. Deus levanta o profeta Jeremias, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram poços, cavaram cisternas, rotas que não retêm água. O que Deus está dizendo? Eu sou o manancial de água viva, mas o homem prefere cavar poço. Como quem diz assim: Deus, eu não preciso da tua água, eu mesmo cavo o meu poço e tenho a minha água. Claro que conscientemente ninguém faz isso, mas somente de querer chegar a Deus pelo caminho próprio, o caminho do próprio coração. E aí ele faz essa crítica: o meu povo cometeu 2 pecados, cavaram poços, e a mim me abandonaram o manancial de água viva. E continua, e vai caminhando. E aí a nação de Israel constrói o templo de Salomão. Aí vem Davi, vem Salomão, tudo por ordem de Deus. Só que o templo era apenas uma figura. O tabernáculo era apenas uma figura. O Antigo Testamento inteiro é apenas uma sombra daquilo que havia de vir. Porque a plenitude de tudo e de todos é Jesus. Amém. Jesus é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Ele é a plenitude de Deus, ele é a perfeição de Deus, é Jesus. E aí eles constroem esses templos e agora eles começam a adorar o templo, começam a adorar a arca, tem a arca da aliança, e tudo isso está sendo destruído, uma guerra aqui, outra ali. Mas essa ideia de achar Deus numa construção, num templo, eles continuam cultivando o coração deles, desviados de Deus. Porque Deus criou o homem para viver em relacionamento com Ele. Deus deseja que você ouça Deus. Deus deseja que você fale com Deus. Porque no cristianismo, só o cristianismo nos ensina a chamar Deus de Pai. Você não encontra nenhum ensino em nenhuma outra doutrina. Só o cristianismo, no ensino de Jesus, nos ensinando a orar. A oração conhecida como a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso. Só o cristianismo tem esse ensino. Esse é o relacionamento bíblico. Mas o povo fica no templo, fica nas coisas, ficam em objetos, ficam em coisas o tempo todo. E aí nós chegamos nesse texto de Lucas. Se você tem a sua Bíblia aí, puder abrir de novo lá e deixar aberto. Em Lucas capítulo 3. Então aqui o povo já tem um templo. A nação de Israel tem toda ali uma religião judaica. Eles têm sacerdotes, tem reis, tem a nação, eles têm tudo agora. Isso vem lá do Gênesis e vai trabalhando. Agora veja bem, no versículo 2 do capítulo 3 de Lucas, diz assim: e Anás e Caifás, eu acho que está aqui, está aparecendo aí? Vamos ler todos juntos então? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando a batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ok, só até aí. Veja o texto. Sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote. Primeira coisa, está errado isso daí. Sumo só pode ter um. Só pode ter um. Mas tem 2. O sogro e o genro. Política entrou. O jeitinho. Não podia, mas era genro. Colocou lá, tinha um salário grande. Colocou lá o genro. Está o genro e o sogro agora.
deixa o texto, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Em Malaquias capítulo 2 você vai encontrar que Deus fala ao povo por meio do sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote, da boca do sacerdote vinha a palavra de Deus, da boca do profeta de Deus. Não havia acesso. No templo tinha o santo e o santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Agora veja bem, tem toda a estrutura, tem sacerdote, tem templo, tem toda uma organização, mas aonde é que vai a palavra de Deus? Dá uma olhada no texto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, serviam no templo, mas veio a palavra de Deus aonde? No deserto. A quem? A João Batista, ou a João, filho de Zacarias. Veja que Deus não respeita o templo. Você viu que Deus não respeitou o sumo sacerdote? Deus não falou com o sacerdote. Deus não foi no templo. Deus foi falar com quem? Com o sacerdote dele, lá no deserto, João. Um homem simples, vestido com roupa de camelo, com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Ele vai para o deserto, e essa turma toda está lá, achando que Deus está lá, achando que Deus estava lá no templo, achando que Anás e Caifás eram sacerdotes dele. Por isso Deus, Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal e crescente com cada um de nós. Com cada um de nós. Porque Deus não está preso à estrutura. Deus não está preso num prédio. Esse prédio aqui não tem nada de espiritual. Ele é simplesmente um lugar onde nós nos reunimos para comunhão, para aprendermos a palavra de Deus. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2. E Jesus vem trazendo essa nova aliança, dizendo que tudo aquilo do passado era simplesmente uma figura. Era só uma figura, era só sombra. Não é que era nada errado, mas era só como um tutor, é só uma ponta, é uma placa que dá a direção. Quando você quando você vai para uma cidade, você encontra no caminho uma placa dizendo assim, você vai para Franca em São Paulo, no interior de São Paulo, você pega a estrada e no caminho chega no caminho, você vê a placa assim, Franca. Se você parar na placa ali, você chegou em Franca. Aí está lá, Franca, a 180 quilômetros. A placa é apenas uma indicação de que Franca é para lá, mas não é o lugar. Essa é a ideia do Antigo Testamento, nos apontando uma placa para dizer: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Efésios capítulo 2 nos ensina dizendo assim: Paulo falando para a nação de Israel, para os hebreus, que estavam dizendo que eram filhos de Abraão, focados no judaísmo, presos a dogmas do judaísmo, mas desde João Batista, desde do ministério pessoal de Jesus, tanto que o próprio Jesus foi rejeitado, foi abandonado, foi rejeitado, odiado. O próprio Jesus foi morto, condenado, e uma condenação não se sabe do que, porque ele não tinha pecado nenhum, não tinha problema nenhum. Então foi uma prisão política. Incriminaram Jesus sem um justo juízo, sem um julgamento verdadeiro, e ele foi condenado à morte mais cruel que existia na época, a crucificação. Porque Jesus não estava dizendo: eu não estou lá no templo, eu estou aqui falando com vocês. Andava nas ruas, tocava nas pessoas. O próprio Deus se fez carne, habitou e andava no meio, e eles não o aceitaram, porque ele era diferente daquilo que eles criam. Jesus era diferente de tudo aquilo que a nação de Israel cria.
daquilo que a nação de Israel ensinava para os filhos, que eles aprendiam. Então eles preferiram ficar com o ensino judaico e abandonaram Jesus. A profecia de Jeremias capítulo 2, versículo 13: a mim me deixaram a fonte de água viva e ficaram cavando poços. E no capítulo 4 de João diz que quem bebe da água do poço volta a ter sede. Mas Jesus dizendo: quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Pelo contrário, no seu interior fará uma fonte de água a jorrar. Fonte de água viva, porque Ele é a fonte de água viva. E se Ele está em mim, a fonte de água viva está em mim. Então Efésios 2 diz: vocês estavam mortos. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo para eles, para os judeus que estavam crendo nos ensinos judaicos, divorciados de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua ou está atuando nos que vivem na desobediência. O desobediente tem um espírito que atua na vida dele. Versículo 3: anteriormente todos também que vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Carne aqui são desejos, vontades, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos pecadores, ou quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo é o resgate. Cristo é o alfa, o ômega, é o começo, é o fim, é o princípio, é o primeiro e o derradeiro. Tudo reside nele, tudo está nele, tudo está na pessoa bendita de Jesus. E receber Jesus no coração é necessário invocá-lo, convidá-lo. Apocalipse capítulo 3, versículo 22, Jesus falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Não precisa ser muito inteligente, não é? Quem está batendo, querendo entrar, está onde? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Era uma igreja, a igreja de Laodiceia. Mas Jesus estava onde? Quem está batendo, querendo entrar, está onde? Do lado de fora. Mas era uma igreja. Mas Jesus não está batendo na porta querendo entrar num salão, num prédio. Ele bate para entrar num coração quebrantado, num coração contrito, num coração arrependido, num coração que reconhece que é um pecador, num coração que entende, só de olhar para o universo, o tamanho deste Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus. E quando olhamos a grandeza desse Deus, nós olhamos a nossa pequenez. Quão pequenos, falhos, pobres nós somos. E mesmo assim esse Deus nos amou. Mesmo assim esse Deus se interessou e se interessa por mim e por você. Num dos louvores nós cantamos dizendo assim, que crendo contra a esperança, e Ele se importou, Ele se importa comigo, Ele se importa comigo. Vou fazer uma comparação aqui
totalmente louca e absurda. Imagina que houvesse a possibilidade de você ir lá no planeta Plutão. Acho que nem Plutão não é mais planeta, né? Acho que é outra coisa. Se fosse em Marte, um planeta, ir lá e você morrer por uma bactéria, quem aqui daria a vida morreria no lugar de uma bactéria lá em Marte, no planeta Marte? Agora, entre eu e uma bactéria existe uma distância. Embora em mim tem bilhões de bactérias, mas uma bactéria lá de Marte. Entre eu e uma bactéria. Agora, eu sou uma criatura. A bactéria também é uma criatura. Agora pensa entre a distância entre eu e Deus. Entre o Criador e a criatura. É muito maior. Se eu imagino que entre eu e uma bactéria a distância é enorme, imagina entre o Criador de todas as coisas, do universo, e uma criatura. Quando nós falamos criatura, tudo que você conseguir, que a sua mente for capaz de imaginar, fora Deus, é criatura. Deus não tem começo nem fim. Ninguém criou Deus. Isso é um mistério. E este Deus, Criador, se fez carne, habitou entre nós, entre os seres humanos, e morreu no seu e no meu lugar. Morreu por nós, morreu por cada um de nós, com o interesse único e absoluto de restaurar a comunhão que tinha na criação, de voltar ao propósito inicial, de caminhar conosco, de andar conosco, e agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, de habitar, de morar dentro de nós. E habitando e morando dentro de nós, tendo uma mente mudada, um coração transformado, onde agora habita o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, misericórdia, gozo, que é a alegria. São características daquele que tem Jesus, que habita em Jesus. Caso contrário, nós estaremos sendo apenas um Anás e um Caifás, que estamos buscando Jesus em um lugar, e esse lugar é um coração arrependido e quebrantado. É um coração que aprendeu a amar, que aprendeu a se entregar num amor sacrificial, num amor que nada, nós não o trocamos por nada. Nós não o trocamos por nada. Alguns são chamados até de fanáticos, de loucos, porque nós não trocamos por nada. Por nada. E essa é a minha oração, que a gente possa entender que o importante é ser uma nova criatura. Gálatas 6 e também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que o que importa é ser nova criatura, ter uma vida e um coração transformado. E o Senhor nos fala nessa noite que a gente possa procurar, e Ele está dentro de um coração quebrantado. Mas para que Ele esteja dentro desse coração quebrantado, Ele precisa ser convidado, precisa ser recebido, porque foi assim que Ele mesmo decidiu. Gostaria que, se você pode e quer, fique de pé. Até rima, né? O vídeo está pronto aí? Se você quer e pode, né? Fique de pé e vamos agora falar com Deus. E quando nós falamos vamos falar com Deus, eu acho estranho que algumas pessoas acham que é impossível falar com Deus. Bom, se eu creio que Deus não fala, eu estou dizendo que Ele é mudo, não é? Se eu falar Deus não fala, se eu acreditar que Deus não fala, então eu estou dizendo que Ele é mudo. Agora, como pode aquele que criou a boca ser mudo? E se eu acreditar que Deus só pode falar com gente, com pessoas do nível dele, então Ele só pode falar com Deus. Se eu achar que Deus não fala com alguém, eu estou dizendo que Ele só fala com gente do nível dele. Mas quem é igual a Deus? Para ser igual a Deus tem que ser Deus.
Mas só existe um Deus. E se só existe um Deus, e esse um Deus só fala com Deus, com quem que ele fala? Então nós podemos acreditar que ele fala com a sua criação, com a sua criatura, com aquilo que ele criou. Porque tudo fora Deus é criatura. Tudo fora Deus é criatura. Então se Deus fala com a criatura. E entre toda a criatura que Deus criou, a única que ele pôs a mão, que ele fez a sua imagem e semelhança e ele soprou, foi o homem, foi o ser humano. Os animais ele não fez com as mãos, ele disse haja. A luz ele disse haja luz. Haja os animais, haja os peixes, povoem os mares, os rios. E ele foi dizendo com a palavra dele. Mas o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez com suas mãos e soprou vida. E ele se tornou alma vivente. E ele se relaciona com essa criação, com essa criatura, o homem, que tem um coração quebrantado, que o reconhece como Rei e Senhor do universo. Se você pode, feche seus olhos, baixe a cabeça e vamos orar. Fale com Deus. Porque agora o sacerdócio é universal. Todos têm acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o nome que nos deste. Porque o Senhor disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é impossível chegar a Ti senão por Jesus. Por isso é no nome de Jesus que nós oramos nessa noite. E pedimos, vem e revela-te a nós. Enche o nosso coração da alegria de Te conhecer. E do desejo de querer Te conhecer mais e mais. Porque o que sabemos de Ti está tão distante daquilo que verdadeiramente Tu és. Tu és enorme, maior do que a minha capacidade de pensar, de imaginar. Tu és um Deus grande, poderoso e bendito, e que decidiu por infinita misericórdia e graça se relacionar conosco, homens e mulheres, pecadores, mas que arrependidos, dobramos os nossos joelhos e clamamos, tem misericórdia de mim. Por isso vem, Senhor, e habita num coração quebrantado, arrependido, que clama, vem, Senhor, habita em mim, vive em mim, opera em mim, manifesta a Tua vida em mim. É o que nós Te pedimos, Senhor. Faz assim na vida dos meus irmãos, faz assim na vida de todo aquele que clamar por Ti, que acreditar em Ti, que reconhecer a Tua soberania e o Teu senhorio. Faz assim, Senhor, porque é assim que o Senhor decidiu, é assim que o Senhor ordenou, é assim que o Senhor determinou o caminho. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Pode soltar o vídeo.